Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso podcast, episódio número 67. E hoje, para comemorar esse número expressivo, nada melhor do que trazer um convidado especial, um convidado muito conhecido na nossa querida região norte, em especial no Jardim Guanabara, que alguns gostam até de falar Cidade Guanabara. Esse cara foi conselheiro tutelar, fez um trabalho incrível na região norte. A maioria das pessoas dessa região conhece esse cara. Eu estou falando nada mais do que Carlinho, não é Carlinho, gente, Carlin Júnior. Seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui falando com você. Galera, mas antes de começar o bate-papo com esse cara aqui, nós vamos falar um pouquinho aqui da história dele, do que ele já fez, só para que vocês tenham segurança sobre o que a gente vai falar a seguir, porque ele entende muito de política municipal. Carlin Júnior é servidor público municipal desde 2011, formado em Ciências Contábeis e Gestão Pública. Casado e pai de 2 filhos, dedica sua trajetória profissional ao serviço público e à defesa dos direitos da população. Isso é muito importante. Atuou como conselheiro tutelar da região norte de Goiânia por 3 mandatos. Em 2 deles, foi um dos mais votados de Goiânia. Sua experiência nessa área lhe proporcionou um olhar atento às necessidades da comunidade e um forte compromisso com a garantia dos direitos, que hoje em dia está meio questionável, né? Com essa briga política aí, as pessoas acham que alguns grupos não merecem, né, ter os seus direitos. Mas eu vou perguntar isso para o Carlinho também, viu? Vamos ouvir a opinião dele. Atualmente exerce a função de chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, com trabalho direcionado para promover o acesso à moradia digna e a segurança jurídica para os cidadãos. Carlinho, parabéns pela brilhante trajetória e eu acho que é por isso que você está aqui para a gente bater esse papo. Obrigado. Eu tenho meu tempo de vida e desde que eu comecei a entender um pouco mais do que é política, que foi no Grêmio Estudantil, no colégio do Guanabara, que foi no Azul. Você estudou no Azul também? Fui presidente do Grêmio Estudantil do Azul. Eu fui o fundador. Que ano que você estudou lá? Porque eu estudei no Azul também. Eu estudei lá no Noturno em 2007, 2008. Ah, não, já tinha saído. E do Grêmio, quando que surgiu a ideia de conselho tutelar? Você começou a se identificar com essas causas já ali na escola? Como é que foi? Na verdade, após o Grêmio Estudantil, eu fui... casei nessa... Você casou novo, hein, cara? Casei muito novo. Casei muito novo. E eu virei presidente de bairro no setor Orlando de Moraes. Dei pra lá, construí minha vida lá. E o primeiro presidente de bairro de lá, na época a disputa foi com 2 chapas, foi a minha e mais 2. E eu, naquela época, eu já tive 90% dos votos na época de lá. Falei, não, é meu rumo, tô no caminho certo. E dali pra frente foi um mandato de presidente de bairro, não quis reeleição. E já projetei a ideia do conselho tutelar. Inspirado por alguns conselheiros da região. Alguns conselheiros que têm meu respeito, que fizeram um bom trabalho. Um deles é o Vinícius, para mim um dos conselheiros que na época foi um dos caras que me inspirou para o Vinícius foi um dos conselheiros mais atuantes, inclusive quando eu precisei do conselho tutelar para uma adolescente que eu vi desabrigada, inclusive quem foi até o Vinícius, que me chamou para ir, foi o Ney, nosso amigo. Obrigado, viu, Ney, por ter feito essa intermediação aqui para trazer o Carlinho. Carlinho, nesse período que você foi conselheiro, qual foi o caso mais impactante que você presenciou? Não sei se eu posso falar o nome, mas o caso da menininha que desapareceu no Orlando de Moraes. Foi um caso complexo. Ela ficou na quarta-feira, ela ficou acho que por 5 dias desaparecida. A pessoa que depois foi descoberto que sumiu com ela, que abusou dela, que jogou o corpo em um local e tentou queimar com ácido. Eu lembro, eu acompanhei esse caso. Foi o caso mais complexo que eu atendi. Quem fez o reconhecimento do corpo na época foi eu, junto com a família. Quem acompanhou o caso do primeiro dia até o último dia foi eu. Então, assim, foi um caso... Tanto que na época, assim que acabou o caso, eu licenciei, fiquei um tempo fora do conselho, porque ele me abalou muito, eu conhecia a criança de vista, conhecia a família. Para você que é pai, é mais complicado ainda, né? É complicado. E a
pessoa que cometeu o crime, ele ajudou nas buscas. A gente conversou com ele. Rapaz, eu fico imaginando assim, tem gente fria demais, né? Cometer um crime desse e depois ainda acompanhar ainda nas buscas, tentar... Então, assim, esse me abalou mesmo. E tem inúmeros casos caso de vó que dopou a criança para não entregar para a mãe por briga de guarda, caso de mãe alcoólatra que arrancou pedaço da criança com mordidas. Então, assim, tem vários casos. O último caso que eu atendi enquanto conselheiro foi quando eu falei, não dá mais. Eu quero sair um pouco do conselho, não estou aguentando mesmo. Foi um que a criança, ela apanhou tanto da mãe, criança de 3 anos, que ela perdeu 60% do intestino. Nossa. E eu tive que acompanhar todo o processo, porque a mãe a todo momento falava que, assim, ninguém sabia que era mãe, tentou jogar no padrasto, mas por investigação foi constatado que foi a mãe. Então, assim, é muito pesado. Você vê, você está dentro do hospital, você tem que acompanhar, você tem como prova para conseguir olhar, conseguir tudo. Você tem as fotos da cirurgia que teve que arrancar um pedaço considerável do intestino da criança. É muito pesado, é muito difícil. Nossa, posso imaginar. Mas antes que a gente continue, vamos dar um recado aqui dos nossos patrocinadores. Transforme sua casa em um lar sob medida com móveis planejados. Estilo, funcionalidade e exclusividade em cada detalhe. Chegou a hora de deixar a sua casa do seu jeito, do jeito que você sempre sonhou. Com móveis planejados, você aproveita cada espaço, une beleza, praticidade e cria um ambiente que reflete sua personalidade. A AWS planeja móveis que combinam com seu estilo de vida. Soluções inteligentes para cada cantinho da sua casa. Quer tirar seu sonho do papel? Então fale com o timaço da AWS Interiores. E outro recado importante da AWS. A AWS, nesse ano de 2025, está completando 10 anos de existência. E para comemorar essa data tão especial, quem vai ganhar o presente é você, cliente, consumidor, e que ainda pretende comprar da AWS Interiores. Ela vai sortear um belíssimo sofá, lembrando que o sorteio é no mês de junho, na data comemorativa. Então, quem assistir esse podcast até o dia 15 de junho, você pode ir até a loja e procurar quais são os pré-requisitos para você concorrer a esse belíssimo sofá da AWS Interiores. Então, vá até a loja ou acesse o QR Code que está disponível na tela e fale com o time comercial da AWS que eles vão te passar quais são as regras para o sorteio. O outro patrocinador nosso é a Pitangui Tintas. A Pitangui Tintas é uma empresa referência em soluções de pintura. Eles oferecem uma linha completa de produtos, incluindo tinta imobiliária, automotiva, zarcão, verniz, PU, epóxi e outros. A Pitangui Tintas se destaca pela qualidade e eficiência de seus produtos, perfeitos para atender desde pequenos reparos até grandes projetos. Se você busca resistência, praticidade e um acabamento impecável, a Pitangui Tintas é a escolha certa para você. E como a Pitangui sempre manda um presentinho para os nossos convidados, com o Carlinhos não poderia ser diferente. Mandou um presentinho para você. Você gosta de tomar café, Carlinhos? Rapaz, eu gosto de presente. Tá aí uma canequinha da Pitangui para você tomar um cafezinho, ou aquele leitinho com Toddy também na hora. Rapaz, agradecer a Pitangui, fazer um orçamento lá, né? Eu tô construindo, tem que ir lá. Olha aí, você tá construindo. Aqui tem 2 parceiros que você vai precisar. A Pitangui para tintas e a AWS para os seus planejados. A construção minha é para venda, então... Sua construção é para venda, mas AWS vai ficar para depois. Mas a Pitangui é a empresa para você. Mas tem até dedicatória. Você viu? Vou ter que... Dedicatória à mão, escrita à mão, Tá que você quase não se vê. Não vou ler a dedicatória, mas agradeço e vou ter que ir lá fazer o orçamento aí para a gente fechar o nosso material das construções. Vai lá falar com o Reinaldo. O Reinaldo, você sabia que o nome da Pitangui foi inspirado em uma rua no Jardim Guanabara. Eles moravam lá quando começaram a fábrica e colocaram o nome Pitangui em homenagem a uma rua que chama Pitangui, no Jardim Guanabara. É uma empresa que cresceu, hoje ela está instalada em Aparecida de Goiânia, cresceu muito e as raízes também são da cidade de Guanabara.
Mas então o projeto de vereador está encaminhado. Está bem encaminhado, a gente está trabalhando muito para isso. Mas eu acho que antes de você querer ser vereador, você tem que mostrar que você dá conta de ser. Você já tem duas boas bandeiras, né? Que eu acredito. Você tem como conselho tutelar um trabalho muito bem feito para a sociedade. Você tem agora que você está na área da moradia, que é algo muito importante. Então tem duas bandeiras que, assim, você tem um público gigantesco que pode trabalhar nesse sentido. Sim, sim. Eu falo muito que você tem que ter um rumo na política. E quando eu comecei no conselho, eu falei, meu rumo vai ser esse. E você vai abrindo espaço. E hoje a habitação, eu estudo muito sobre habitação. Fui beneficiado lá atrás por uma casa do governo. Então, quando eu fui convidado para ir para habitação, eu me senti honrado, porque eu falei, olha, eu vou poder fazer o que fizeram comigo. Você morava no Guanabara? Morava no Guanabara, a gente foi desapropriado, teve uma desapropriação no Guanabara e a gente foi indenizado lá no Orlando. Então, daí para frente, o olhar com a habitação mudou. E quando eu fui convidado, quando eu tive a honra de ser convidado para ir para habitação, eu falei, pô, vou conseguir fazer o que fizeram por mim. Isso é muito bom. Já que você está nesse processo aí, está estudando muito e está no meio político, eu queria que você explicasse um pouco para essa galera que está assistindo, porque muita gente vota, Carlinhos, sem saber em quem está votando. E às vezes ele outorga para aquele vereador, para aquele deputado, para aquele presidente, algo que não está na alçada dele. Muita gente não sabe quais são as atribuições de um vereador, de um prefeito, de um deputado estadual, federal, de um presidente. Eles imaginam um poder tão grande a determinado cargo que eu fico pensando assim, cara, eu queria ser tão sonhador quanto essa pessoa, que eu acho que o mundo seria melhor. Mas para isso eu queria que você explicasse um pouquinho, detalhadamente, qual é a função de um vereador, em especial aqui em Goiânia. Criar leis e fiscalizar. A função do vereador ela é isso, é criação de leis. O vereador, a função dele é criar leis para que beneficie o município, os seus moradores, a sua cidade, no contexto geral, e fiscalizar as ações do poder executivo. Então, assim, o maior papel dos vereadores é isso, criação de leis e fiscalização. Vou usar um exemplo recente, essa semana. A gente fez uma divulgação que a região norte vai ser uma das primeiras atendidas com a troca de iluminação, que é a troca de iluminação por LED. É um projeto que o prefeito trouxe aí, já de primeiro início de mandato, e é uma coisa muito interessante, que o Goiânia precisa de fazer isso. Aí uma pessoa comentou num vídeo que a gente postou, podia trazer uma lotérica aqui para a região. Olha a falta de conhecimento. A lotérica, ela é uma concessão, mas é uma empresa. Então, quem traz é o empresário. Quem traz não é a prefeitura, não é o vereador. Então, existe essa separação. Eu uso de exemplo o Orlando de Moraes. Os vereadores tinham que resolver para duplicar essa GO. Quando você fala de GO, é Estado. Estado é deputado. Então, tem que saber separar as situações. Pode cobrar? Pode. É dever de cobrar. Não só do prefeito, mas também do governador. Também. Mas não é a função. Trazer hoje o vereador. Mas também isso é culpa dos vereadores. Não só de Goiânia, mas do Brasil. Eles prometem o que não é função. Eu vou fazer o asfalto. Não vai. Eu vou cobrar para que seja feito o asfalto. Eu vou fazer o posto de saúde. Não, você não vai fazer o posto de saúde. Você vai cobrar para que seja feito. E agora destinar emenda, que é um dos papéis. Hoje eu falo muito que o vereador de Goiânia ele tem 4,5 milhões por ano para destinação de emendas. Aí, primeira coisa que você tem que fazer, o eleitor que vai votar num vereador que já está em mandato, vai no Diário Oficial e procura para onde foi as emendas desse vereador. Ele mandou emenda para o seu bairro? Ele mandou emenda para construir alguma coisa de relevância para o seu município? Ou ele só fez festinha de comemoração de bairro? Então, assim, eu não falo que a festa não é importante. Por quê? Porque é cultura. Mas eu falo que você tem que ter uma UPA, você tem que ter um posto de saúde, você tem que ter uma escola, você tem que ter uma quadra, você tem que ter. Eu vou citar um exemplo em especial do Jardim Guanabara. A gente tinha no pleito anterior 3 vereadores ativos. Já tem quanto tempo? Você deve lembrar o dado, você deve estar com um dado mais frio na sua mente. Tem quanto tempo que aquele cais, que vai se tornar a UPA do Guanabara, está parado? Tem um tempo considerável, uma gestão inteira, né? Uma gestão inteira. Justifica, por exemplo,
Eu também sou a favor da cultura. Eu acho que a gente tem verba para tudo, né? Dá para o vereador distribuir. Mas não faz sentido você fazer comemoração do bairro todo ano e a UPA está paralisada até hoje. E aí, eu acho que o maior culpado, antes que eu passe a palavra para você, não é o vereador, não. É o eleitor. É o eleitor que não procura se instruir nas limitações que tem o vereador para cobrar principalmente o que está na alçada do vereador, que é isso aí, fiscalizar o bairro, ver as demandas e acionar o prefeito. Eu vou te dar alguns dados para você entender como que funciona. Alguns vereadores, isso não só no nosso município, eu vou falar no contexto geral para você entender, mas no nosso município também. Ele vai lá e destina 50 mil para a construção de uma praça. Essa emenda vai ser negada. Por que ela vai ser negada? Porque foi lobby político. O recurso ele tem que dar para construir. Se os 50 mil não dá para construir, então vai negar. Mas naquela folha, lá no papel, ele vai apresentar para o bairro que ele mandou os 50 mil. Peraí, por que não vai lá e falar, para construir essa praça eu preciso de 300 mil? Vou mandar os 300. Vou mandar os 300 para construir. Agora eu vou fazer para ter um documento. Aí é brincar com a população, é brincar com as pessoas que de verdade precisam. E as pessoas hoje estão tão apaixonadas na política, porque virou uma situação complicada, que ela ainda pega o papel e sai brigando. Não, mas ele mandou 50 mil, não executou. Por que não executou? Porque o recurso não dá. Se o recurso não dá, o recurso volta. Não existe parcial. Não existe. Eu tenho uma quadra, uma área que eu estou trabalhando nela, isso não é rápido, ela tem 24 mil metros quadrados, uma das maiores áreas públicas do Orlando de Moraes. O que eu fiz para conseguir executar obras lá dentro? A gente fatiou em partes. Então, a gente fez um complexo com 2 quadras de areia, padrão profissional, com alambrado, com bosque lateral, com estacionamento, com iluminação, com tudo, com um custo de 380 mil, se não me engano, de uma emenda. Agora a gente encaminhou outra emenda para a construção de um sintético, com alambrado, com vestiário, com tudo, porque eu não consigo fazer de uma vez. E se eu tivesse mandado esses 350 solto para a construção da praça, o recurso tinha negado. Eu não fatiei. Faz de uma forma correta. Contrate equipes para o seu gabinete para que vá fazer de uma forma correta, para que de fato esse recurso seja utilizado para Goiânia, para o município. Você que tem muita experiência, que está ali acompanhando o trabalho dos políticos, está nos bastidores, por que demora tanto uma reforma de uma UPA como essa do Jardim Guanabara? O que acontece por trás dos bastidores? Qual que é a verdade? Olha, isso é muito relativo. Eu vou usar, você está falando do Guanabara, eu vou até entrar nela. Teve várias alterações de projeto, teve empresa que desistiu. Hoje, para coibir a ilegalidade, o processo é muito moroso. O processo é muito complicado de uma licitação, da forma que vai ser. A empresa, às vezes, para ganhar aquela licitação, ela vai colocar o preço abaixo, achando que lá na frente vai conseguir um aditivo. E hoje está muito mais complicado. Hoje nós temos uma transparência. Hoje não é simples assim. Teve uma época que uma caneta Bic era vendida a R$10. Hoje não tem jeito de vender ela a R$10. Hoje o sistema, qualquer compra, ela é pública, você consegue ver. Então não tem jeito mais. Então ele vai lá e coloca abaixo do preço de mercado. Ele não dá conta de construir. Ele tenta um aditivo, não dá conta desse aditivo. O que vai acontecer? Ele não vai dar conta, ele vai parar a obra. Quando ele parar a obra, a prefeitura não pode chegar de cara, tirei você e já coloquei outro. Não, é todo um processo. Essa obra vai ficar parada, todo um processo até conseguir destituir o poder dessa obra, dessa empresa, chamar ou o segundo colocado ou uma nova licitação. Então, assim, para conseguir trazer uma maior transparência e uma legalidade, o processo ele é muito moroso, ele é demorado. O processo licitatório hoje ele é muito complicado. É uma fala hoje do prefeito de Goiânia, que é desburocratizar, e é uma coisa, como ele vem do meio empresarial, ele está sendo bem assertivo. A ideia, achando mecanismo para desburocratizar, porque senão não dá. Você conseguir tirar uma obra do papel, normal, você vai no mínimo 8 meses. Você começar um processo licitatório até o final para começar a obra.
Então a gente está falando de 8 meses perdidos, com recurso em caixa, com tudo. Então, assim, a ideia hoje, aí eu vou lá na habitação. A ordem do prefeito de Goiânia é: qualquer habitação de interesse social não tem que ficar parada em sala nenhuma. É para andar, é para construir. Não tem essa de, ficou parado, o uso do solo vai demorar a sair. Não. Para isso, é para fazer. Existe algum projeto de habitação na região norte? Nós temos para Goiânia no contexto geral. A região norte tem uma área acima do Vale dos Sonhos que está sendo... tem um projeto de desmembramento da área para construção de apartamentos para o faixa 2, que é para quem ganha entre 1.800 até 4.500, mais ou menos. Então tem uma área lá. Tem várias áreas aí que as empresas estão atrás da prefeitura para a gente tentar fazer parcerias para construir no faixa 2. E faixa 1, o município de Goiânia hoje aí tem vários projetos para começar, que é o custo zero, né? Que o governo federal disponibilizou. Ontem até o governo federal saiu na plataforma já a média de que vai ser investido esse ano. Então, assim, a gente tem projetos para Goiânia, assim. Cuidado que você falar isso aí, viu? Os bolsonaristas não gostam de projeto social, não. Vai bater em nós. Não, eu nem entro nisso. Eu acho que é feito para a população, e isso independente de partido que esteja, eu acho que tem que ser feito para a população. Já que você falou de prefeito, só que fique claro, eu também votei no Sandro Mabel, principalmente pela experiência que ele tem, que eu acompanho há muitos anos, eu sou administrador, faço consultoria empresarial, então é uma área que eu aprecio. Eu acho que na disputa eleitoral ele era o cara mais preparado nesse sentido. Mas o que você está achando desses primeiros dias de governo do Sandro Mabel? Eu vejo muito que ele tá fazendo, que é muito difícil fazer em qualquer casa. Redução de gastos, isso é muito difícil, para alinhar a casa. Estava sem ordem, estava sem gerência. E quando está sem gerência, tem que entrar um gestor. O Sandro é um gestor, ele está conseguindo fazer. Então, assim, eu acredito que em breve Goiânia vai ter uma cara totalmente diferente. Ele é inovador e ele é bem... Eu falo muito que ele é ousado. O empresário, ele é ousado, né? Ele, não, vamos fazer e vai dar certo. Então, eu acredito que em breve Goiânia vai ser referência no estado de Goiás. Eu achei muito interessante aquele fato que ele trouxe à tona do custo de uma consulta no CAIS e tal, aquela denúncia que ele fez, que ele foi até lá. Uhum. Mas eu tô achando um tanto quanto exagerado esse formato que ele está fazendo de tentar reeducar os comerciantes nas áreas periféricas, chamando a atenção, brigando com o povo. O que você está achando desse trabalho? Metodologia de trabalho. O empresário, o Sandro, ele é muito empresário. E a visão dele é uma visão, às vezes as pessoas interpretam de uma forma, mas a visão dele é resolver. A limpeza de Goiânia, ela é obrigação também nossa como morador. Um exemplo que eu uso muito: você não vai deixar, você vai chupar uma balinha na sua casa, você não vai deixar o papel no chão. Claro. Eu acho que tudo tem uma forma, tudo tem um jeito, mas a ideia é acertar. Mas você acha que ele quis fazer isso para conscientizar? Porque ele tem secretário para isso, né? Ele tem pessoas para fazer esse tipo de trabalho. Não haveria necessidade dele ficar num carro de som na rua. O objetivo ali é uma conscientização, seria? Conscientização. Na verdade, isso é uma coisa que eu prezo e eu falo que todos os vereadores, não só o prefeito, tinham que fazer: vistoriar o serviço. Nessas regiões estão tendo mutirões e tem que alguém vistoriar. Quem é o chefe dos secretários? O prefeito. Então ele tem que ir nas áreas vistoriar, falar com a população. Então, assim, eu acho que o papel do prefeito é esse também. E olhar, ver se o seu secretário está executando com excelência. Se não tiver, tem que trocar. E o que você acha desse novo pleito da Câmara? Você acha que está melhor do que o anterior? Acho que mudou pouco. Né? Eu não vejo muita mudança. Alguns vereadores novos aí que eu não vejo como novo. Luan é um vereador de primeiro mandato, mas vem numa sequência do pai. O pai é deputado, foi vereador vários mandatos. Então, assim, eu não vejo uma mudança tão grande assim, não. Eu acho que o que teve foi o aumento de 2 cadeiras, né? Essas 2 cadeiras fez proporcionalmente aumentar um pouco a mudança, mas a mudança foi pequena, não vejo uma mudança tão grande assim. E o que você acha dessa... Eu vi muito isso na disputa para a prefeitura, você nacionalizar o debate, que deveria ser um debate regional.
trazer ideologia. Eu acompanho muito os pronunciamentos aqui na Câmara de Goiânia e às vezes tem alguns vereadores que eu acho que ele esquece que é vereador, né? E parece que é um senador, um deputado federal. O que você acha dessa postura? Mídia, marketing. Entenderam hoje, aí eu vou falar, que o povo gosta disso. O povo gosta. É marketing. É levantar uma bandeira que não está ao seu alcance, porque a gente está falando de uma bandeira estadual, federal, mas as pessoas gostam. É aquele discurso ideológico. É atuar pela ideologia. Não, eu tenho que matar, tenho que fazer isso. Por quê? Ideologia. Eu acho que isso enfraquece o discurso, eu acho que isso atrapalha o desenvolvimento da capital. Mas eu acho que dá para fazer um trabalho legal sem entrar nessa esfera, porque eu acompanho você e o Romário e dificilmente eu sei até... Dificilmente, eu tento até descobrir qual é o posicionamento do Romário, e o seu eu estou descobrindo agora, de tão discreto que são. Posicionamento é cuidar das pessoas. Posicionamento tem que ser esse. Para mim, independente qual eu concordo. Posicionamento, para mim, é independente de quem vai apresentar o projeto. Se o projeto é bom para a população, ele tem que ser votado. Ele não tem que ser segurado, ou travado, ou negado, ou criado alguma situação, porque eu não gosto da pessoa que apresentou. Eu acho que a ideologia política dela, não se faz gostando do outro par, do outro vereador ou do outro deputado. Se faz pensando na população, gostando do ser humano, gostando de atender. Política se faz assim. Enquanto as pessoas estiverem naquela ideia de não vou votar porque X apresentou Y, o Brasil não vai para frente. O Brasil vai para frente quando a pessoa fala, não, independente de quem foi, é bom para Goiânia, é bom para a população, é bom para o Brasil, vou votar, vou ajudar, vou fazer campanha para que dê certo, para que passe o projeto. E vou entrar até num ponto. Isenção de quem ganhar até 5 mil no imposto de renda. Nós estamos falando de uma grande massa. O Fábio vai gostar. O Fábio gosta desse assunto polêmico que a gente apanha depois. De uma grande massa da sociedade brasileira que vai ser atendida. Não estamos falando disso. Aí eu vou ser contra porque quem apresentou foi o governo federal e ele é de um partido diferente do meu? Não. E o mais interessante quando você falou isso é que às vezes eu vejo pessoas sendo contra que ele é o beneficiado, mas ele está sendo contra porque ele está alinhado àquela ideologia e ele não pode ser a favor. Vou fazer uma fala que... Explica isso aí pra mim. Eu vou apanhar depois, mas eu vou fazer uma fala assim. É um empregado da casa do rico. Verdade. Ele tem a visão do rico. A gente tem uma brincadeira na fala, mas a gente numa discussão, a gente falou até isso. Ele quer defender a discussão do rico. Não, isso é bom para quem ganhar até 5 mil, ele vai ser isento. O cara vai economizar, no final do ano, uma média de mais de 3 mil. Como que eu vou falar que isso é ruim? Não tem como eu falar isso. Não tem jeito. As pessoas não aguentam mais, a população da classe média baixa não aguenta mais pagar imposto. Não, e o interessante é que quando você olha para os países de primeiro mundo, nos quais esses determinados grupos citam como exemplo, eles já taxam as grandes fortunas. Estados Unidos, França. Mas esses exemplos só são usados para outras coisas. Para essas não pode ser usado. Então, assim, eu quero ganhar os 50%, eu quero pagar os 10%, tá? Eu quero. Claro. Então, assim, é aquela coisa de quanto mais eu ganho, mais eu tenho que pagar mesmo. É isso. É a divisão hoje do recurso. Tem que ser assim. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Ah, mas esse ganha mais porque ele trabalhou mais. É de verdade isso? É de fato isso? Porque as famílias do estado de Goiás, as mais ricas do estado, uma grande maioria, não ficou rico trabalhando, não. Veio de família, veio de terras, veio... É diferente. Você viu uma pesquisa que saiu americana recentemente de que os grandes bilionários do planeta, a grande maioria, não foram por trabalho, foram por herança, foram por incentivos do governo, uma série de dados que eles apresentam. Aí você tem uma pequena maioria e tem um dado muito interessante, um recorte que eu achei muito interessante. A maioria deles enriqueceram tirando dos outros. É isso. Tem um grupo que não gosta de ouvir isso. Vou repetir. Tirando dos outros. O que é tirar dos outros? É você explorar um grupo que não consegue reagir
Porque eu estava lendo essa semana sobre a teoria da guerra cultural. Primeiro você coloca na mente das pessoas de que o sistema atual é perfeito, que você é um empreendedor. Essa palavra, para mim, é a mais enganosa que tem. Você vê um cara que sai do regime trabalhista, que tem algum amparo, ele começa a vender algo na rua, que eu sou empreendedor, sonhando que amanhã ele vai virar um Zuckerberg. Não vai virar um Zuckerberg, cara. Esquece isso. Colocar isso na sua cabeça, você paga mais imposto, tudo está em cima de você. Isso aqui não é papo de comunista, não, tá? Você sustenta aquela base lá em cima que tem um formato não é tudo, muito explorativo, que não te dá espaço. Os grandes charlatões da internet que está vendendo essa história. Está vendendo que vai ficar rico assistindo curso na internet. Isso é charlatões. O que está fazendo é isso. E está colocando a população muito vinculada a isso. Então, tem pessoas no meio comercial e no meio financeiro que eu até acompanho que está revoltada de ontem para hoje, as postagens revoltada. E alguns comentários de pessoas até que eu sei que a renda é menor que 5, que também está entrando na vibe. Por quê? Porque aquela é seguidor daquela pessoa. Então está seguindo aquela ideia. Não, você tem que saber separar isso. Tem que saber separar. Mas hoje a população está indo muito como que eu posso dizer? Seguindo muito ideias dos charlatões. Sim, e outro detalhe. As pessoas esquecem. O que eu falo para o empresário? Que empresário, eu bato de frente com essa galera todos os dias, que é a minha principal fonte de renda. Faço consultoria empresarial. Então agora tem um outro discurso que está rodando aí, que é o seguinte, que a falta de mão de obra no mercado é por causa do Bolsa Família, que é uma outra falácia. Por causa do Bolsa Família, as pessoas não querem trabalhar mais, por isso que não tem mão de obra. E eu falo para eles o seguinte, eu não sei, isso, Carlinhos, é classe média para baixo, ou aquela ascendente classe média, porque o cara que está lá em cima, ele já não entra muito nessa onda, ele tem outros interesses. Se você tiver um pobre, que ele tem mais dignidade, que ele tem um salário justo, que ele consegue se alimentar melhor, ele consegue ver a família desenvolvendo melhor, ele consegue ter um carro para se deslocar, você não acha que ele vai desenvolver um serviço melhor para você? Na sua empresa? Ele não vai estar preparado? Pega lá para teoria de Maslow, né? Para você estar com a mente melhor, se estiver alimentado. Agora, você quer ver o pobre cada vez mais lascado. Para você estar por cima dele. Para você estar por cima dele. Sendo que você vai ganhar mais. Vou repetir. Se o pobre tiver um pouquinho melhor, que não é quase nada, um pouquinho melhor, que é o que os pais de Primeiro Mundo faz, dá dignidade para o pobre. Se tiver um pouquinho mais de dignidade, você vai ganhar mais. Ele vai fazer o comércio, vou dar um exemplo do nosso patrocinador aí, de imóveis planejados, circular mais dinheiro. Por quê? Porque ele não vai comprar aquele móvel pronto de parafusinho que demora 1 ano só. Ele vai mandar construir um armário, ele vai mandar construir uma cama. Por quê? Porque ele tem mais dinheiro. Ele tem uma condição de chegar a isso. Então, quanto melhor o pobre, a classe média tiver, melhor para os grandes, melhor para os empresários, melhor para todo mundo. Então, tem que entender isso. Do Bolsa Família, eu sou fã do projeto Bolsa Família, mas crítico do projeto Bolsa Família. O projeto é excelente, a execução peca. Sim. Para mim, falta fiscalização. Nisso a gente concorda. Agora, eu não sou a favor de você generalizar tudo. É igual se a gente vê uma notícia de um pastor pedófilo, eu vou criminalizar os evangélicos? Não tem jeito. Se eu vejo um padre pedófilo, eu vou criminalizar os católicos? Não, isso é um recorte. O Bolsa Família, como qualquer outro programa, ele precisa ser ajustado, ele precisa ser melhor fiscalizado, mas que é um baita de um projeto. E o que impacto isso gera no PIB, Carlinhos? 0,0 alguma coisa. É isso que eu falo. Agora, para mim, o que falta é fiscalização. Agora, quando você olha para o cenário nacional, nós somos o judiciário mais caro do mundo. Olha os salários dos políticos que vive aumentando. A Câmara dos Vereadores recentemente teve um aumento de benefício. Em Brasília, em todo o sistema político, auxílio para isso, auxílio para aquilo, auxílio para isso. O pessoal dá uma gritada aqui e depois para, não reage. Agora, quando se trata da massa que vive de migalhas,
aquele que está saindo da pobreza agora, que nem saiu ainda, é o que mais critica. Eu acho engraçado. É o cara que está ganhando 6 mil, trabalhando cedo até de noite para se achar um empreendedor, para ganhar 10 mil reais e está metendo pau nesse imposto de renda. Você falou do salário, eu vou te dar um dado interessante. Na região metropolitana, Goiânia é um dos menores salários, tá? A capital é a maior da região metropolitana, mas é um dos menores salários. Vereador. Temos cidades aí na metropolitana que ganham mais que Goiânia. Que ganha mais que Goiânia. Sim. Proporcionalmente é surreal. Mas tem. Então, assim, não, mas assim, e eu falei de uma forma geral, que a gente tem um estado muito inflado, tem outras preocupações que as pessoas não debatem, não discutem, não levantam bandeiras, mas elas replicam o que ouvem de determinados grupos porque é a sua crença. Não, porque eu sou a favor da família. Como se o outro lado não fosse a favor. Você conhece alguma ideologia no Brasil que é contra a família, cara? Não. Eu acho isso uma coisa mais... Essa fala de eu sou a favor da família também eu levo muito... Eu até brinco muito com alguns amigos. Falei, quem não é a favor da família? Quem não é? Agora da família, a gente está falando da família no contexto Brasil ou da família própria? Onde todos da família estão na política? Qual contexto a gente tem que usar? O contexto, eu sou a favor da família, onde eu vou trabalhar para projetos que beneficiem as famílias do meu país, ou onde eu vou trabalhar em favor da minha família. Porque família, ela é complexa, quando você fala família, né? Então você tem que saber separar muito isso. Eu não entro muito, igual eu falei, eu brinco com alguns amigos sobre esses temas, mas eu sou bem crítico. Eu acho que você tem que saber separar. Política, ela se faz com demonstrativo de trabalho. Se você não tem como demonstrar o trabalho, não fala. Então, para mim, a pessoa que quer disputar um mandato, isso de qualquer área que seja, ou vereador, ou presidente, ou governador, ou qualquer área que seja, ela tem que ter um currículo mostrando o seu trabalho. Se ela não tem, não adianta. Então, um vereador, para mim, para ele tentar ir para deputado, ele tem que ter um currículo de projetos aprovados, de trabalho. Se ele não tiver, ele vai... Qual o sentido desse cara estar lá? Porque o papel do vereador é fiscalizar e criar projetos. Se ele não aprovou o projeto, ele fez o quê? Metade do serviço só? É um dado que eu falo para quem quiser olhar. O portal da Câmara ele é aberto. Você pode olhar os vereadores que apresentam, quem apresentou, quem não apresentou, quem trabalha, quem não trabalha. Tem como olhar. Mas assim, a gente está vivendo um momento, Carlinhos, muito complicado, porque você vê a ideologia elegendo pessoas só porque está daquele lado, a pessoa vota sem no mínimo olhar quem é. Olha o exemplo do Fred. Quem conhecia o Fred? O cara quase ganhou a eleição. É assim, o que ele fez? Não sei, mas é do lado de tal pessoa. Lá de cá eu vou votar. Pronto, entendeu? Eu acho que isso, no final das contas, eu acredito que a população nossa brasileira vai acordar que isso não está levando o Brasil para um bom caminho. Eu acho que nós temos vários nomes bons no cenário nacional, na política, bons, que pensam Brasil, que não pensam um lado ou outro lado. Eu acho que para governar você tem que pensar num todo, você não tem que pensar em si. Eu tenho um projeto de música, de violão, a gente dá aula, e eu não tenho coragem de negar a inscrição para uma pessoa porque ela votou em outro candidato, em outra pessoa. Porque eu faço não pelo voto, eu faço para a população. Sim, mas você consegue pensar dessa forma, porque a gente estava conversando antes de começar a gravação, você não é partidário, né? Você não é um cara só de um lado. Então você consegue ter essa visão. E já que você falou nisso, vamos continuar aqui no cenário nacional. Eu vou apertar o Carlinho um pouquinho mais, né, Fábio? Vamos já aproveitar que ele é um especialista da área. Fábio gosta, ele fica tá doidinho para ver o ciclo pegando fogo aqui, para ver a gente apanhando. A gente acompanhou o resultado de 2022 e logo em seguida a gente viu os acampamentos, 8 de janeiro, e a gente está vendo o processo, pessoas que foram presas e tal. E a gente viu toda essa sequência, né? A gente via as conversas, eu via o pessoal falava nos grupos, eu vi que o pessoal falava assim, não, espera 24 horas, 48 horas. Tal.
E aí hoje você tem um discurso de que não houve tentativa de golpe, que não houve nada, que tinha infiltrado e que aquelas pessoas que estão presas são injustiçadas, que estavam lá só orando, levando a Bíblia lá, e não sei o quê. Eu queria saber qual que é a sua opinião em relação a isso. Para mim, a pessoa que de fato, teria que estar presa não está. Esse é o meu pensamento. Também concordo. Porque eu acho que você usar a massa, a periferia, as pessoas que estão iludidas por um projeto para ir para a porta de um quartel, para ir manifestar, eu acho que você tem que entrar, aí nós vamos ter que ir para uma outra seara. Essas pessoas foi feita lavagem cerebral nelas. Foi. Então eu acho que eu você vou... vê pessoas orando, jejuando? Era alguns no extremo da loucura, fazendo sinal para extraterrestre vir. Então, eu acho que tem que saber separar. Eu acho que tem que ser algumas pessoas penalizadas, sim, tem que pagar, porque eu acho que você não pode, se deixar isso acontecer, se tivesse deixado passar em branco, eu não sei como estaria o Brasil, mas eu acho que quem tem que pagar de fato ainda está solto, e eu acho que algumas pessoas foram levadas a fazer por um projeto, um discurso de ódio, que essas pessoas, eu acho que elas não tinham nem noção do que estava acontecendo de fato. Então, assim, não concordo com algumas penas que foram aplicadas, sou bem claro nisso. Eu acho que várias pessoas estavam ali, foi pelo impulso, foi porque foi usado como massa de manobra, mas eu acho que aquilo ali foi sim uma tentativa de golpe, ao meu ver foi uma tentativa de golpe, e tem que ter um processo de criminalização disso. Mas eu acho que não na totalidade da forma que está sendo. Eu concordo com o que você disse, porque essas pessoas foram vítimas de uma estratégia de alienação. É só a gente acompanhar como é que é o treinamento de Steve Bannon para essa direita no mundo. Quando você vê a estratégia dele, aqui no Brasil foi feita a sequência certinho. E assim, eu fico com pena daquele pessoal porque eles foram usados. Porque se eles não tivessem conseguido fanatizar aqueles grupos, Carlinhos, eles não teriam feito essa tentativa. Eu fico com pena das pessoas, mas eles só avançaram como avançaram porque conseguiram alienar aquele pessoal. E se você for observar, eles não desembarcaram. Eles estavam lá com aquele discurso, sabiam o que era dito ali e não conseguiram desembarcar. Essas pessoas que não conseguiram desembarcar, e aí eu fico pensando, cara, se dizem que não tem mais liberdade de expressão, que nós estamos vivendo uma ditadura, por que é que os responsáveis não estão presos e continuam ainda iludindo essas pessoas, como foi feito esse ato agora no final de semana? Na verdade, esse ato é até interessante, né? Eu acho que caiu bastante a população, as pessoas que estão indo. É igual você falou, acho que já tem uma galera que já está acordando, né? Você pelo número que teve lá... É que eu não estou, é uma coisa que eu deixo muito claro, eu não estou defendendo o governo A ou B. Sim. Eu estou defendendo a população. Eu acho que eleição se ganha na urna e a gente tem que respeitar o resultado dela. Porque, por isso chama-se democracia, 50% mais um. Se ganhou, respeite. Agora, quando você pega pessoas influentes no poder, que começam a disseminar informações que a urna foi fraudada, que a eleição não foi válida, que isso, que aquilo, que várias questões, então eu acho que essas pessoas que disseminaram isso, da onde saiu isso, tem que pagar pelos preços. Agora... aquele cara lá da periferia que chegou o vídeo para ele falando que foi fraudada a urna e ele já era de um lado, ele acreditou. Claro. E qual que é o conhecimento que ele tem, qual que é o... para não acreditar? Não tem. Então eu acho que tem que separar, tem que saber separar. Então assim, eu falo e vou sempre repetir isso, que várias pessoas estão pagando por ter acreditado em outras pessoas. Você acha que o Bolsonaro vai ser preso? Acredito. E como que você imagina o pleito? Vamos viajar aqui. Como você imagina o pleito para 2026? Quem que você acha que melhor sonho? Tem chance da direita? Não, eu vou no melhor sonho. Aí eu vou no meu sonho. Para mim, o meu governador.
querendo... Aí é onde eu falo, eu não tenho bandeira política. O Fábio vai ficar feliz. Eu defendo a população. O governador Ronaldo Caiado foi um dos caras que mais fez pro estado de Goiás. Sim, claro. Isso dá pra ver pela aprovação que ele tem. Então, assim, eu sou morador de estado, eu sou daqui, sou apaixonado disso aqui. Então, meu sonho de consumo Você acha que ele tem chance? Olha, quando você pega o cenário um de hoje eu presidente... acho pouco provável, porque O cenário muda muito rápido. muda. Quando você pega um presidente hoje, o atual presidente da República, que era um cara, um operário de uma fábrica, um sindicalista, e foi o presidente da República. Aí é muito isso. A população do Brasil quer o quê? Um cara que tem currículo, que tem trabalho prestado, ou que é alguém que vai vender lobby, que vai vender história? O governador Ronaldo Caiado, ele tem trabalho prestado. O estado de Goiás é o governo com índice de criminalização menor do Brasil. Eu tenho um carro, uma caminhonete, e eu não tenho seguro. E não tenho interesse de fazer seguro. Por quê? Porque no estado de Goiás não tem mais roubo. Isso é verdade. Só nisso? Não. O estado de Goiás, educação. Hoje, educação estadual e municipal do estado inteiro é de qualidade. Você pode acompanhar os números. Então, assim... O governo Caiado, para mim, é um dos melhores dos últimos 20 anos. Assistência social do governo. Gracinha está de parabéns, que fez um bom trabalho e está fazendo um bom trabalho à frente da OVG. Assim, eu acho que... Carlinhos, mas o que o estado de Goiás representa em números? Pequeno. Concordo que é pequeno. E agora o trabalho é ir para o estado e mostrar o que foi feito. Ir para o país e mostrar o que foi feito no estado. Eu acho aí que... o problema não é nem o estado ser pequeno. Eu vejo que tem outras pessoas mais conhecidas no país que vão disputar do que o Caiado. Acho que essa é a questão. Que ele tem tempo para fazer isso ainda. Rodar o Brasil, mostrar o trabalho dele, porque uma coisa é a gente saber disso aqui, ter consciência e ter essa sensação. A gente está aqui dentro. Outra coisa é o cenário nacional. Que quando você pega as pesquisas, por mais que as pesquisas é um recorte do momento, né? Não vamos levar isso em consideração. Mas quando você pega as pesquisas, o número do Caiado é muito pequeno no cenário nacional. Mas é muito pequeno. Mas hoje ainda as pesquisas, para mim, ela tem um impacto por causa dos seus estados. Ela é pequena por causa dos estados. Então vamos lá, você pega um Zema aí que tem uma chance real de hoje vir acompanhando o Caiado. Você pega um Tarcísio que tem uma chance. Se unir... Só que o Zema no cenário nacional, o Caiado é mais forte que ele. A última pesquisa que saiu... Não, proporcionalmente. Ele é forte em Minas. Ele tem números, Minas. Quando Minas. Você pega Minas, aí você pega um Tarcísio. O Caiado é um dos poucos que eu vejo que consegue agregar de todos os lados. Mesmo o discurso dele sendo um discurso bem firme, e sempre foi contra o PT, sempre foi. Mas ele consegue agregar. Você acha que o Lula vai candidatar à reeleição? Acredito que sim, mas acho que eu acho que não seria a melhor ideia. Eu acho que ele tinha que... Já passou a vez. Eu acho que precisava dele, que ninguém ganharia na última eleição. Tem alguém hoje que dá conta de ganhar do Lula, no atual cenário? É o problema dos grupos. Não conseguem... Ninguém consegue furar a bolha. Você tem 25% cristalizado para Bolsonaro e o mesmo número para Lula. Esse grupo, ele vota de olho fechado. E vota em quem os dois indicar. Quando você fala Bolsonaro contra Lula, é uma coisa. Quando você fala um lado contra o outro, sem nenhum dos dois estar na disputa, a disputa fica igualitária. Mas eu acho que eles não vão permitir isso. O Bolsonaro, pelo que ele já vem se desenhando, uma entrevista que ele deu na CNN, ele vai colocar, em primeiro lugar, se ele continuar inelegível, o filho, segunda opção, a esposa. Ele não vai para nenhum dos outros da direita. E ele tem voto. O maior problema hoje da direita, e eu não vou falar só da direita, também a esquerda é assim, é porque tá olhando para si, não tá olhando para um projeto de ganhar, um projeto de projeto. Lá com o Haddad, naquela época tivesse apoiado Ciro Gomes tinha batido a eleição. Era a melhor opção. Presidente da República. O Ciro começou lá em cima nas pesquisas, foi até o Lula lá para conversar com ele, e o Lula não quis apoiar o Ciro. E eu acho que vai se desenhar a mesma coisa. O Lula não vai colocar outra pessoa. Por isso que eu falo que o poder de negociação, de conversa do Caiado, ele sai na frente dos outros. Por quê? Porque ele sabe chegar, ele tem experiência em todas as esferas. Estadual, Senado, ele tem experiência. Então ele sabe trazer para o lado. Então eu acredito aí que está começando de fato agora. Eu acredito que ele vem para disputa de verdade.
Se fosse para escolher um candidato aí para presidente, fora Lula e Bolsonaro, quem que você escolheria? Caiado. Depois do Caiado. Você acha que o Tarcísio tem chance? Acredito. E é um cara que eu tenho uma admiração pelo trabalho. Tenho uma admiração pelo trabalho. Ciro Gomes é um cara que eu não vejo com chance porque não consegue a diferença do Caiado. Ciro não consegue aglutinar. Não consegue trazer pro lado. Ele não consegue. O Caiado já consegue. É um cara também que eu acredito que seria um bom presidente do Brasil. Bom. O Ciro... Eu sempre votei no Ciro e votei na última eleição. É um cara que tem projeto. Foi o único que escreveu um livro, um projeto de país a médio e longo prazo, que o Brasil não tem isso. Você vê a China desenvolveu por causa disso, tem um projeto de país. Da mesma forma que o Caiado tem aqui no estado, e no estado dele ele teve uma das maiores aprovações como governador, é um cara preparado para isso. Então, assim, eu estou falando aí 3 nomes, Caiado, Ciro, Tarcísio, os 3 para mim são de grande relevância, e para mim, qualquer um dos 3 iria fazer uma belíssima gestão enquanto presidente. Nada é muito simples, porque você vem de anos e anos, você juntando dívidas, juntando problemas, então o presidente que entra, ele vai ter que falar alguns não e alguns sims. Então, nem tudo é só sim. Mas qualquer um dos 3 para mim tem para mim seria bom pro Brasil. Claro que eu ainda prefiro com o que é do nosso estado, porque tá aqui e eu falo que uma porcentagem maior do benefício vai vir pro nosso estado. Eu prefiro 100% do Caiado. Agora, eu sou um pouco mais pessimista do que você. Não sei se mais realista, isso não ajuda em nada, mas eu acho o desafio do Caiado maior. Mas nada impede, porque Bolsonaro também vivia a mesma sensação lá em 2018. Só que ele aproveitou uma onda do momento. Né? Ele aproveitou uma onda, que era o antipetismo, que fez ele crescer. Agora, eu não vejo nada assim tão disruptivo para o Caiado abraçar, porque uma vez que ele às vezes dá um passo ao lado do Bolsonaro, depois recua, dá um passo, depois recua. Então, não sei se ele viria com alguma coisa, porque se tivesse um cara expressivo, Carlinhos, para vir conversar com o eleitor do centro, como eu, eleitor indeciso, o que decide o segundo turno, eu costumo dizer o seguinte, eu falo para os amigos meus, não sou eu que decido os candidatos do segundo turno normalmente. São vocês. Mas quem bate a bola do pênalti lá sou eu. Concordo. E se tiver um político que conversa com quem bate a bola do pênalti, talvez a gente possa ter um espaço para uma terceira via. Enquanto o Bolsonaro não desencanar da ideia de ser candidato, não vai ter uma união do lado de lá. Desse lado. Mas então, eu não acredito que isso vai acontecer, não. Vai não. Vai aproximando e vai vendo. Ele tá copiando o Lula. Primeiro, eu acho que pra mim, não vejo nada 100% perfeito e nada ruim. O STF cometeu alguns equívocos, mas o STF, com todas as suas loucuras, segurou a democracia. Isso é um fato. Alexandre de Moraes, com a sua coragem, segurou a democracia nas mãos. Mas cometeu muitos equívocos, cometeu muitos erros. E se tratando de Brasil, na hora que mudar de lado o poder, o mesmo desenho que a gente viu com o Lula, a gente vai ver com o Bolsonaro, se ele for preso. Não vai ser diferente. Mas para mudar de lado tem que passar a eleição. Então eu não acredito que antes da eleição passar, isso vai acontecer. Para mudar de lado tem que passar a eleição. Isso seria depois da eleição, não agora, né? Então, depois da eleição. Eu não vejo o Bolsonaro conseguindo viabilizar sua candidatura. Isso eu estou dizendo em certidão. Ele não tem espaço para ficar elegível. Eu estou dizendo certidões. E quando isso de fato for concretizado, eu acredito que vai ter que se unir, não tem para onde correr. E nós temos 2 nomes que eu falo aí que estaria na frente. Caiado e Tarcísio. Tarcísio deixa muito claro que ele quer ser governador novamente. Hoje, o governo de São Paulo, ele representa quase que uma presidência da República. A arrecadação de São Paulo é gigantesca. Para mim é o 2º maior. Então, assim, Tarcísio ele é muito inteligente, Tarcísio ele está construindo, ele está colocando os tijolos. O Caiado ele colocou muito tijolo e agora o Tarcísio está colocando. Existe para mim, uma linha
que o Caiado vem e o Tarcísio na ideia de... A minha visão é que o Tarcísio vai apoiar pensando numa próxima. Sim, isso é a minha visão. Porque hoje o Tarcísio está, ao meu ver, reeleito governador de São Paulo. Foi bom para São Paulo. Ele vai colocar isso em jogo para uma disputa que não é 100%. A dele, claro, nunca é 100%, mas a dele está uma porcentagem bem avançada. Eu não acredito que ele vai colocar. A fala sua foi similar ao presidente do Republicanos ontem numa entrevista na CNN, ele falando exatamente isso. O Tarcísio está praticamente reeleito em São Paulo. Não vejo, ele fala assim, eu não vejo, ele não conversou comigo, não vejo possibilidade dele vir a presidente agora. Pode ser no cenário futuro, mas o eleitor agora... esquerdista, ele em São Paulo, ele vota no Tarcísio. O que não é apaixonado, que vota por... Ele vota no Tarcísio. Não, e a centro-esquerda, centro-direita, vota no Tarcísio. Então, assim, você acha que ele é estratégico, ele é estrategista. Você acha que ele vai arriscar isso? Sendo que ele tem um Caiado aqui que está pronto para isso, para arriscar, porque o Caiado não pode vir mais para governador, já tem 2 mandatos. Não vai. Então, assim, por isso que eu falo, hoje nas pesquisas o Caiado ainda não deslanchou, mas agora ele vai entregar seu mandato, o Daniel assume, e ele vai rodar o Estado. E a ideia de rodar o Estado é para subir mesmo isso. E quando, na hora da corda arrochar mesmo, eu acredito que vão tendenciar a ir para o Caiado. Carlinhos, você que está na política há muito tempo, você acha que nos últimos 10 anos o eleitor deixou mais de conversar nas suas rodinhas de amigos, deixou de falar de futebol e novela e começou a falar mais de política? Essa é a principal pauta em qualquer ambiente. Você acha que evoluímos, retroagimos ou estamos sendo manipulados? Eu acho que teve uma evolução. Eu não posso falar que não é evolução. Eu acho que você tem que discutir política. Eu não concordo com aquela fala que política e religião não discute. Para mim, política tem que ser discutida. Eu penso a mesma coisa. Para mim, política tem que ser, porque você tem que escolher. Eu gosto de discutir. Cristão podcast. Você tem que discutir política. Acredito que a evolução da comunicação, a evolução da internet, a evolução, ela do mesmo tanto que ela ajudou, ela atrapalhou muito, porque hoje existe assassinatos por conta da internet. Então eu vejo que tem que ter uma regulamentação. A gente viu aqui em Goiânia, um irmão da sua própria igreja que atirou no outro, no culto. Não sei se você lembra desse caso. Sim, teve casos do Conselho Telar, adolescentes marcando entre aplicativos, levar arma para a escola para atirar em outras pessoas. Então, assim, isso foi através do quê? Isso foi como? Foi tirado essa ideia do quê? Não foi de um crime, de uma chacina que teve nos Estados Unidos? Não foi de uma que teve na Bélgica? Não viram isso? Então, assim, eu acredito que evoluímos, só que de uma forma sem... Como que eu posso dizer? Sem eu acho que até sem evolução mental para isso. Eu acho que ficou muito aberto. Então, quando se fala de regulamentar a internet, isso para mim, ao meu ver, não é tirar o direito, é colocar regra. Claro, porque se existe regra para tudo, por que não para a internet? Toda casa tem que ter regra. Se não tinha regra na política analógica, não tinha regra na política analógica, Carlinhos? Sim. Que foi tirando várias coisas, né? Foi tirando os ambientes com alimentos, foi criando várias regras. E por que na internet tem que ser sem regra? Para mim tem que regulamentar, sim. É uma discussão ampla, claro. Tem que ser discutido. Por isso nós temos mais de 500 deputados. É para discutir, mas é para chegar numa ideia que vai atender o Brasil. E eu acho que nós estamos perdendo já até o controle. Eu acho que já passou da época de regulamentar a internet e as informações. Isso não é proibir. Isso é colocar moralidade. Fábio, você tem alguma pergunta para o Carlinhos? O Fábio sempre costuma ter algumas perguntas pesadas, então acho que ele gostou que você falou muito bem do Caiado, e hoje ele não quer fazer. Foi bem, Fábio? Muito bem. Carlinhos, muito obrigado, cara, por ter aceitado o convite. Eu acompanho a sua história, o seu trabalho, sou fã do seu trabalho. Acho que a gente precisa
de pessoas como você na política. Pode contar comigo. O espaço está aberto aqui para você vir, trazer as pessoas que fazem parte do seu ciclo, que tem essa mesma pauta que a nossa, que é trazer uma informação educativa e não partidária, não alienada, para provocar o pensamento crítico e não ter vergonha, não se envergonhar de ter uma posição hoje, ter outra amanhã, porque o que a gente mais faz na vida é errar. Eu me orgulho quando você chega em mim e me lembra, Josimar, mas em tal momento você era a favor disso, agora você não é. Isso mostra que eu evoluí, estou vendo as coisas numa perspectiva diferente, ou talvez continue errando, porque eu erro muito mais do que acerto. Agora o que a gente está vendo no momento são pessoas com certezas demais, né? com garantias demais de que aquela ideia, aquele pensamento é o único, a visão de mundo dele ou do grupo que ele pertence é a única que vai solucionar o Brasil e o mundo. Eu não vejo dessa forma. Então, muito obrigado. E para a gente finalizar, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera e deixasse sua mensagem, falasse o que você quiser, não vou nem direcionar, fala o que você quiser. Só completando essa fala sua, eu sou, no meio que eu vivo, eu falo isso sempre. Eu estou pronto e eu sou apaixonado em ser convencido. Eu sou apaixonado em ter uma conversa que me convença. Eu quero ser convencido. Eu não gosto daquela ideia de é assim porque é assim. Não, tem um porquê é assim. Me convença, estou pronto. Meu nome é pronto para ser convencido. Então, assim, na minha trajetória na vida pública, foi uma trajetória difícil. Não tenho ninguém da família que está no meio político, que é do meio político, que é do circo, que é uma coisa que isso limita muito. Mas eu coloquei meu nome e sempre falei, eu tenho projetos para Goiânia, tenho projetos para o nosso país e não vou desistir de um sonho. Quero trabalhar muito ainda para conseguir um mandato e para isso é mostrando trabalho. E o que eu vou fazer é isso. Estou sempre à disposição, precisar de mim, estou à disposição. Se tiver convites para vir, estou pronto. Não tenho medo de polêmica, de debate. Você sabe que a gente vai apanhar muito aqui, né? Não tenho medo de polêmica, de debate. Estou pronto para isso. E eu deixei claro, eu não sou de esquerda nem de direita. Eu sou Brasil. Eu sou população. Qualquer projeto de qualquer pessoa que seja direcionado para atender a população do nosso país, eu estou pronto para ajudar, apoiar, e meu foco é esse. Eu vim lá do Guanabara, lá de uma ocupação, de uma invasão que tinha, já pensando nisso. Meu foco é ajudar a população. Obrigado, cara. Você sabe que a gente apoia mais por não ter um lado, né? Porque eles dizem que a gente tem que ter um lado, eles querem nos obrigar a escolher um lado. Sabe que eu apanho mais por não ter lado, né? Mas tá tudo bem. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Não esqueça de deixar aquele like, eu acho que merece, um comentário à altura. Deixe aquele comentário, indique para um amigo. E se você quiser fazer parte desse projeto, vai estar disponível aqui o QR Code para qualquer doação de qualquer valor, para a gente continuar trazendo convidados de alto nível, como o Carlin. E se você também quiser se tornar um patrocinador desse podcast, como a Pitangui, como a AWS, basta acessar o nosso contato que está disponível na descrição e falar com o nosso time comercial. Valeu, muito obrigado e até o próximo episódio.